Hoje estamos no 10º e último vídeo da série das epilepsias raras. Falei nos vários vídeos sobre o diagnóstico precoce, sobre o tratamento personalizado e também das características que algumas epilepsias raras têm e que mesmo antes do teste diagnóstico, teste genético, você pode suspeitar e até começar o tratamento mais personalizado. Eu queria finalizar esse vídeo falando um pouco sobre a forma que eu faço com relação aos diagnósticos e como eu chego num tratamento personalizado. Então, eu acredito que tem várias formas da gente fazer esse diagnóstico, fazer essa rota de raciocínio diagnóstico, mas eu sempre começo com uma boa conversa com o paciente. Então, a anamnese, que nós chamamos, que é saber exatamente como começaram os sintomas, né, daquele paciente, como foi a gestação, o parto, foi o perímetro cefálico daquela criança, se ela tem alguma alteração já dismórfica, que é alteração da face ou corporal, e se os pais também têm consanguinidade, isso é importante, saber qual a região que eles moram, porque muitas vezes tem regiões que tem muito casamento consanguíneo e que às vezes os próprios pais não sabem que são parentes, mas tem algum grau de parentesco. Quando iniciaram os sintomas, isso é muito importante. Então, quando inicia-se muito precocemente, tanto quadros de epilepsia quanto quadros de atraso, vômitos, questões também de hipotonia, lembrar daqueles erros inatos de metabolismo, que eu também já falei em outros vídeos, e fazer os testes específicos naquela faixa etária. Então, eu falo bastante do Tandem, né, que é um teste um pouco mais amplo que o teste do pezinho, e alguns exames que são a gasometria, exames metabólicos, que são uma triagem geral para que a gente possa pensar em alguma doença, algum erro inato de metabolismo ou alguma doença epilética genética. As crises, então a gente tem aquele quadro que eu vou deixar aqui nesse vídeo, que é um quadro são as síndromes. Cada faixa etária, a gente tem aquelas síndromes que são próprias daquela faixa etária. Então, lá do neonato, lactente, a gente falou da DE, de início precoce, falamos sobre as crises focais migratórias, crises com espasmos epiléticos, síndrome de Dravet. Então, cada síndrome epilética, quando a gente fala síndrome epilética, quer dizer conjunto de sinais e sintomas, tipos de crise, eletro, como evolui aquele padrão de crises. Então, a gente tem genes específicos para cada tipo de síndrome. Não dá para gravar todos os genes, e esses genes cada vez mais vão aumentar o número desses genes que estão relacionados a esses fenótipos, mas é importante pensar, né, que existem e pensar também naqueles principais. Quando a gente pensa num diagnóstico, a gente fez uma hipótese diagnóstica, por exemplo, o KCNQ2, a gente tem que lembrar da fisiopatologia. Então, o KCNQ2 é uma canalopatia. Então, como que funciona, né, as crianças que têm essa síndrome do KCNQ2. Então, são crianças que começam com crises muito precoces e, pelos estudos, a gente sabe que tem um ganho de função dessa proteína, que é uma proteína de canal, que está localizado, né, tanto no axônio como nas terminações, e que levam, né, o potássio, né, do meio externo para o meio interno
da célula, que é muito importante na questão da sinapse, nessa distribuição elétrica e que vão gerar crises e gerar outras informações. E quando a gente faz o teste genético, então muita gente me pergunta qual teste genético a gente deve pedir. Então, nas DEEs, que você não tem uma dismorfia, não tem uma alteração clínica, são crianças que são típicas, que nasceram sem nenhum atraso e que começaram a desenvolver algum sintoma ao longo da vida. A gente tem que solicitar preferencialmente o sequenciamento de nova geração. Então, o sequenciamento de nova geração pode ser o painel genético, que é aquela seleção de vários genes, ou o exoma. Então, o exoma, muitas vezes, em épocas passadas, foi extremamente caro e agora, atualmente, tem caído o valor e sendo um pouco mais acessível, não para a maior parte da população, mas está um pouco mais acessível. O painel genético, a gente tem que fazer, ou pode ser feito, quando a gente suspeita de algum gene específico. Mas você lembrar que se você pedir o painel e ele veio negativo, não quer dizer que ele não tenha uma doença genética, porque o painel são genes que o laboratório selecionou para determinado sintoma, por conta da epilepsia. Por exemplo, para a epilepsia hoje, a gente tem painéis de 50 genes, 100 genes, 400 genes. Mas hoje a gente sabe que tem muito mais, tem mais de 500 genes, em torno de 900 a 1000 genes, que estão relacionados à epilepsia. Então, depois que a gente faz o diagnóstico, a gente pensar qual que é a fisiopatologia, como que funciona quando você tem uma mutação, uma variante patogênica naquele gene lá, né, no DNA, o que ele vai dar de informação para formar uma proteína. Proteína que seria uma estrutura, uma molécula que é importante para o nosso cérebro. Então, quando a gente sabe, né, a gente que eu digo os cientistas, os pesquisadores, como que funciona, né, então hoje a gente sabe, por exemplo, o SN1A, Dravet, é perda de função. Então a gente tem um funcionamento alterado, funcionamento muito menor dos canais de sódio do tipo alfa-1. Então você dá remédios que são bloqueadores de canal de sódio, você vai bloquear mais do que aqueles canais que a gente tem funcionando. Então, piora muito as crises. No caso de ganho de função, você dá um bloqueador de canal de sódio, você vai melhorar os sintomas daquele paciente. Então, SN2A, SN8A, KCNT1, KCNQ2, SN3A são casos que têm ganho de função. Outros genes que são relacionados à transmissão sináptica, na sinalização, nem sempre a gente sabe se é ganho ou perda de função. Então é importante saber qual que é a variante, ir atrás dos artigos, os sites. Então, tem sites que você coloca a variante patogênica, ele dá uma probabilidade ou uma certeza de que aquilo ali vai dar ganho ou perda de função, e dali você consegue escolher melhor o tratamento. Então, no caso dos receptores de glutamato, o GRIN, né, o GRIN2A, GRIN 2D, tem vários GRINs, vocês podem usar, no caso de a memantina, que ajuda em alguns casos que a gente sabe se é perda ou ganho de função. Como outra forma de você saber o tratamento personalizado. Então, eu costumo fazer
uma seleção de artigos. Muitas vezes você não tem um tratamento específico para aquilo, mas juntando todos os artigos, a gente consegue ver os suplementos que tem a descrição dos casos. A gente vê ali, né, muitas vezes tem ali um campo que é o tratamento que foi utilizado, aquele tratamento que foi mais, que teve melhor controle de crises. Então, algumas vezes, né, tenho alguns pacientes que eu escolho o tratamento de acordo com o que a maioria dos pacientes usaram e que tiveram melhor resposta. Então, ao invés de a gente ficar, utiliza um, não deu resposta, utiliza outro, não deu. Então, a gente pode escolher um medicamento mais específico. E às vezes, né, mais para frente, com estudos funcionais, a gente vai descobrir o tratamento, aquela medicação que é mais responsiva àquele tipo de alteração naquela proteína. Também temos os tratamentos genéticos. Então, os tratamentos genéticos estão vindo aí. Então, a gente tem aqueles tratamentos com os vírus, né, atenuados, e temos também os tratamentos com oligonucleotídeos, que são outros tratamentos que também estão sendo utilizados para epilepsia e para outras doenças. Também temos as reposições enzimáticas. Então, alguns tratamentos você pode repor aquela enzima, aquela proteína que está ausente ou está em falta naquela determinada doença. Nós temos várias ferramentas e muitas ferramentas estão por vir, estão nos auxiliando. É muito difícil utilizar essas ferramentas, então a gente precisa da ajuda, né, de profissionais, os geneticistas, os próprios laboratórios, para que a gente consiga ir naquela linha do tratamento personalizado, mais adequado para aquela variante patogênica, para aquela doença e para aquele paciente. E lembrando que nem sempre o que funcionou para um é o que vai funcionar para você, mas é importante a gente lembrar que né, a escolha de um tratamento tem que ser baseada nesse raciocínio diagnóstico. E se o exame foi negativo, né, o exoma veio negativo, há a possibilidade de a gente fazer o que a gente chama de releitura. Então, você releu o exame depois de 2, 3 anos, porque os bancos de dados estarão mais atualizados e algumas doenças que não tinham, né, um fenótipo, uma descrição no passado, há 1 ano, 2 anos, pode ser que tenha hoje e que tenha um tratamento mais específico. Então, foram muitos vídeos, mas né, estamos no 10º vídeo, deve vir vídeos futuros mais específicos de tratamento, mecanismos, mas finalizamos por aqui essa série, que foi uma série que me ajudou muito, eu estudei bastante, e que, por favor, interajam, né, mande suas perguntas, e sempre que eu puder, eu vou ajudar tanto vocês, profissionais de saúde, quanto os pacientes.